Por que sentimos inveja? Por que a inveja existe? Por que a inveja faz mal? E como podemos lidar com a inveja? Interessante que desde que o ser humano vive em comunidade, esse sentimento sempre o acompanhou. E interessante que na teologia ela é um dos 7 pecados capitais, com o qual foi criado pelo monge Evagrio, no século IV, em que ele elaborou a lista dos 7 pecados capitais, cujos sentimentos não estão, na teologia protestante, mas na católica, em que atrapalha o homem de chegar a Deus. E Tomás de Aquino ele sintetizou, de uma maneira totalmente mais concisa acerca dos 7 pecados capitais. O interessante é que Zuenir Ventura, no seu livro A Inveja, tem uma frase muito interessante que fala sobre a natureza da inveja. Eu quero até ler para vocês. Ele diz o seguinte: pode-se controlar a ira e a cobiça. Pode sublimar a luxúria e acalmar a gula. O orgulho pode ser controlado e a preguiça pode ser reversiva. Mas, no entanto, a inveja ela é o único e eterno descontentamento para que o homem tenha consigo mesmo. Ele é o único pecado que escoa sem que os outros percebam. Os outros pecados podem ter até um certo controle, mas a inveja é um eterno descontentamento em que o homem não consegue se controlar. Porque, de acordo com a psicanálise, a inveja ela é um sentimento que beira uma protomente. O que é isso? É um sentimento quase instintivo, do qual que o invejoso ele tem raiva do invejado e tem uma vontade de comê-lo, metaforicamente, por exemplo, como se ele conquistasse o lugar do invejado, ele absorveria a personalidade do invejado, do invejado para ele. E não conseguindo, o que ele faz? Ele destrói tudo o que vive ao redor da pessoa que ele inveja. Então ele trama, ele calunia e ele cria uma rede de mentiras. Então a inveja ela é um inconsciente infantil que interfere na vida adulta. Interessante que dentro desse campo o invejoso ele sempre vê a realidade totalmente deturpada, totalmente fantasiosa e até mesmo delirante. Porque o que ele vê em relação ao outro é o sentimento que ele tem perante ao outro. Então, como ele tem essa necessidade de consumir o outro, como se ele estivesse tomando parte do outro, não conseguindo, ele usa por intermédio de outras vias. Interessante que, se verificarmos na história, por exemplo, entre os gregos e os romanos, eles tinham amuletos para combater a inveja. Por exemplo, os romanos, quando eles se sentiam que estavam sendo invejados, ele fechava a mão em punho e fazia o sinal da figa para combater a inveja. Os gregos também, eles têm um verbo para falar acerca da inveja que se chama bimasken, bimasken. Seria uma espécie de olho grande, um amuleto que tinha um olho grande, do qual que era usado para evitar que a inveja entrasse pela residência ou pelo trabalho. Interessante, por exemplo, que na cultura medieval, a inveja era uma espécie de um demônio. Então, os católicos usavam, por exemplo, as rezas para poder combater a inveja. E os judeus também, eles usam, por exemplo, as mezuzás, os tefilins, para poder lutar contra esse sentimento que é inerente da natureza. Mas o interessante também
em povos de matrizes afros, né, eles usam muito o feitiço para derrubar a inveja. Por quê? Porque uma pessoa que vive numa escala mais alta, de uma hierarquia mais alta, não vai lançar feitiço contra a outra, porque a outra não oferece nenhum perigo, né? E tão menos a pessoa de uma escala inferior vai lançar maldição ou feitiço da pessoa que está na escala superior. Então o feitiço ele nasce entre os iguais. Um igual vê o outro igual como rival. Então com isso ele tenta suplantar a diferença mediante o feitiço para quebrar, né, a inveja do outro que está o invejando. Então é por isso que nós, na nossa cultura, né, temos o costume, na década de 80 e 90, tinha muito, né, que as pessoas colocavam a arruda, né, ou então comigo ninguém pode, certos objetos dentro de casa para que sugasse essa energia. Uma das características também que o invejoso tem é elogiar muito, é elogiar o excesso. Tem um personagem no romance de Miguel Unamuno, o nome do personagem, né, se chama Abel Sanches, que diz o seguinte: ninguém elogia com boas intenções. Uma das características também que podemos ver dentro do campo da inveja, ou a pessoa te elogia demais, ou te adora de uma determinada maneira, ou elogia colocando um porém. A casa é bonita, porém está mal arrumada. A pessoa é bonita, porém é relaxada. Então, ela usa de um modo enviesado e indireto para poder ferir a pessoa, para poder colocar o seu dito veneno. Então, a inveja, ela está sempre ligada a círculos mais fechados, microscópicos, vamos dizer assim, né? Ela tem mais a ver, por exemplo, com um conflito entre vizinhos, né? Por exemplo, pessoas que você se relaciona dentro do trabalho, relacionamento, ou dentro da mesma, né, do mesmo gênero da família. Então, ela nunca está num campo fora de uma proximidade. Ninguém inveja a Ayrton Senna, ou Nikola Tesla, ou Albert Einstein, mas sim a inveja ela ocorre entre os iguais. Enquanto um da família se destaca, a pessoa vai se sentir ameaçada por aquele que se destaca, atribuindo ao outro que o outro é muito mais, vamos dizer assim, muito mais oferecido, muito mais arrogante, muito mais prepotente, porque a outra está destacando pelos seus dons. Então, o invejoso ele nunca vê o dom acerca do outro, o trabalho ou o talento. Ele apenas sente que está sendo roubado do seu desejo e da sua posição. É por isso que acontece esse famoso, né, mal olhado. Se eu não posso ter, o outro também não pode. Se eu não tenho direito, o outro também não pode. Então se estabelece uma igualdade, mas uma igualdade, na verdade, me perdoe, totalmente medíocre, porque os excelentes sempre se sobreporão aos outros, enquanto os medíocres falam que todos são iguais. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um like, né? Acesse o like, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, comentem e deem sugestões de vídeos. Eu agradeço pela atenção de todos, como sempre, e até a próxima.